Foi lançada hoje em Santos a primeira fase do Cadastro Estadual de Museus do Estado de São Paulo. Esperada há décadas pelas entidades culturais, a medida tem por objetivo integrar e valorizar as instituições já existentes. Essa fase do projeto, que começa com o cadastro das instituições, acontece na Baixada Santista, porque, de acordo com a coordenadora do Sistema Estadual de Museus do Estado de São Paulo, o CISEM, a região tem uma grande importância histórica. Reúne um conjunto muito importante e diversificado de museus, né? Então tem Museu de Arte Sacra, tem Museu do Café, tem Museu do Porto de Santos, né? Com vinculações diferentes, também alguns vinculados ao município de Santos e demais municípios da região e alguns com outras vinculações privadas. De acordo com um levantamento informal da Secretaria de Cultura do Estado, a Baixada Santista tem 25 museus. O objetivo do cadastro não é somente registrar oficialmente essas instituições, mas coletar todas as informações sobre essas entidades e oferecer diretrizes técnicas. O que nós precisamos ter no museu? Não é só abrir uma porta e colocar um funcionário. Então, nesse sentido, esse conjunto de parâmetros, além de eles propiciar à própria instituição, o museu, a sua orientação técnica, no sentido do seu aprimoramento das suas práticas, né? Mas também sinaliza para o poder público municipal as ações estruturantes que eles devem adotar para a melhoria dos museus. Todos os museus podem se cadastrar até o dia 13 de agosto no site do CISEM. A expectativa é que as informações estejam disponíveis para a população no ano que vem. Além da explicação de como deve funcionar o cadastro, houve também discussões entre articuladores culturais da região sobre as necessidades dos museus na Baixada Santista. Para esta representante do coletivo Orla Cultural, o maior desafio dos museus é atender às exigências técnicas do cadastro estadual com poucos recursos financeiros. São 93 parâmetros que vão estar falando sobre tudo isso. Eu tenho que ter um livro de tombo, eu tenho que ter um inventário do meu acervo, eu tenho que ter a segurança, quem cuida, quem protege, né? Eu tenho que ter uma portaria, uma recepção. Então tem uma série de situações que você, no questionário que está sendo disponibilizado no CISEM, você tem ali para responder. E aí a gente vai ver em que situação o seu museu está, se você está apto ou não. Para o diretor executivo da AGEM, o cadastro e a integração entre os museus pode ajudar a conseguir verbas das prefeituras através do Fundo Metropolitano. Apresentando um bom projeto, com boa justificativa, ele entra plenamente no aspecto cultural e turístico, aí, com possibilidade grande, sim, da gente poder colaborar. Eu vou propor aos coordenadores para que a gente faça uma reunião na próxima Câmara Temática e tentar apurar um pouco melhor isso, quem sabe. Para explicar mais sobre esse assunto, nós recebemos a representante do coletivo Orla Cultural, a Beatriz Massuneto. Beatriz, boa noite, obrigado, viu, por participar conosco aqui. Qual foi o saldo do encontro, Beatriz? Obrigado pelo convite. Foi muito positivo, né? Foi uma oportunidade de divulgar esses 25 museus nas nossas 9 cidades e apresentar que, além da nossa bela paisagem e cultural e também natural, nós possuímos uma grande riqueza que é o histórico e a história da região, o que muita gente desconhece. Por quê? Eu acho que essa deve ser uma das prioridades de vocês, inclusive, que é, de alguma maneira, chamar mais a atenção, né, para os museus. Porque a gente sabe que a cidade, particularmente Santos, particularmente, tem uma história riquíssima, né? Nós temos lá um centro histórico riquíssimo. Sim. Mas é difícil, às vezes, atrair as pessoas, né, para esses locais. Então, os museus, eles têm uma história muito linda para ser contada. Mas, assim, tudo parte de uma questão de educação patrimonial, né? É interdisciplinar a parte de educação, um trabalho junto com as escolas. A gente tem também divulgar esses museus. A gente percebe que muitas pessoas não conhecem os museus das regiões, né? Só em Santos temos por volta de 11 museus. Será que todas as pessoas conhecem esses 11 museus? Provavelmente não. Provavelmente não. Então, é necessário que os gestores públicos e os agentes culturais, eles comecem a
participar de uma maneira mais proativa, divulgando isso ao grande público. Isso muda com esse sistema unificado, Beatriz? Sim, o cadastro. Quer dizer, qual é a função desse cadastro? Ele vai servir para divulgar mais os museus em outros locais? Quer dizer, o que muda na atual situação dos museus hoje? Certo. O cadastro, ele é um planejamento do grupo da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo para, através de critérios e parâmetros, qualificar esses museus. Ou seja, seriam níveis, nós vamos ter níveis básicos, intermediários e avançados, que vão analisar museu cada caso para ver se eles estão se adequando. Aquilo que a profissional falou na matéria. Criou-se regras aí de padronização dos museus. Quer dizer, eles vão ser caracterizados por níveis. Isso. E aí, através disso, você, por exemplo, um museu de pequeno porte, que atenda a alguns critérios básicos, ele vai concorrer a leis de incentivo, as quais vão estar mais dentro daquele edital que ele vai concorrer. Então, por exemplo, isso não é garantia de verbas para os museus. Olha, veja bem, se eu tenho um museu de grande porte, vou colocar aqui um MASP. Porque me parece que esse também é sempre a maior dificuldade, não é, Beatriz? Sim. Quer dizer, verbas para você também... Porque para você atingir, por exemplo, esses parâmetros que estão sendo colocados, como nós vimos ali na matéria, e não são poucos, quer dizer, você também precisaria, obviamente, de recursos para, de alguma maneira, tentar atingir esses níveis. Não, mas veja bem, vamos pensar assim, 93 parâmetros é no total. Sim. Agora nós vamos começar com poucos parâmetros no sistema básico. E aí vai ver assim 3 pilares, acervo, gestão e comunicação. Aí, se você atende pelo menos 2 ou 3 parâmetros nessa parte básica, você já tem a chancela de que você passou no básico. E aí você pode concorrer a um edital para melhorar o seu acervo. Não tem uma reserva técnica, então agora eu vou poder concorrer com um museu de pequeno porte. Eu não vou mais concorrer com o MASP, não vou mais concorrer com a Pinacoteca. É uma coisa mais justa, vamos dizer assim. Mais equilibrada. Mais equilibrada, exatamente. A concorrência vai se equilibrar por esses níveis. De acordo com os níveis, isso. Quais são os próximos passos agora, Beatriz? Olha, o Grupo Orla Cultural já existe por volta de 4 ou 5 anos. Os próximos passos é sensibilizar as gestores. O Grupo Orla Cultural cuida especificamente de museus, é isso? Ele é um coletivo de museus. De museus. De museus, que atende essas 9 cidades. E a gente se reúne mensalmente fazendo essa troca. Só te interrompendo, quantos museus tem na nossa região, sabe? Existe número? Tem 11 museus. 11 museus? Nas 9 cidades da região metropolitana? Não, isso só em Santos. Em Santos, tá. Imaginei. Isso. Aí fora as outras 9, né? Então, assim, primeiramente, nós conseguimos, através de um apoio do CISEM, atender 5 cidades com 15 museus. Aí, através de uma peça publicitária, um folder, nós conseguimos trazer mais gente para o grupo e hoje somos 25 museus. E nós nos reunimos cada vez em um município, em um museu, fazendo esse intercâmbio, essa troca entre os museus. O próximo passo é o quê? Sensibilizar esses gestores, principalmente conselhos de cultura, secretários de turismo, porque nós achamos que museu ele agrega não só educação, mas turismo sim. Claro. Porque se você tem um museu que ele é atrativo, que ele oferece ação educativa, que ele está sempre se atualizando com novas exposições, você vai atrair público, naturalmente o público vai visitá-lo e todo o seu entorno vai ser beneficiado. E isso também pode ser uma fonte geradora de recursos para o museu, né? Com certeza. Sim, porque a maioria dos museus que eu visitei são pagos. Né? Existem aqueles que você não paga, assim, mas a grande maioria existe lá uma taxa que você paga para conhecer o museu, que é uma fonte de recurso até para o próprio museu. Você acha que com tudo isso que está acontecendo, a busca de recursos vai se tornar mais fácil e esses novos recursos chegando, vai ser possível, por exemplo, melhorar o sistema de segurança desses equipamentos para que não ocorram casos como esse agora que a gente teve lá no Mosteiro, né, no Museu de Arte Sacra, por exemplo, então, que teve obras roubadas, inclusive? Isso é uma questão muito importante, porque a gente tem que entender que museu, ele na verdade, ele não é visado para dar o lucro. Ele é um equipamento de formação e cultura. E os nossos gestores precisam entender que
investindo em museu e a cadeia turística, ele vai ter o seu retorno. Porque, por exemplo, nós temos muito turismo de cruzeiros marítimos, a gente tem, é uma cidade, todas as cidades são balneárias, então, se eu tenho mais atrativos turísticos e culturais na cidade, eu vou ter mais gente que vai ficar na minha cidade, eu vou movimentar a parte de restaurantes e as pessoas vão gastar mais, vou gerar mais emprego, enfim, tudo ao redor melhora. Um exemplo rapidinho, Inhotim, uma cidade chamada Brumadinho. Sim. Ela era subsidiada por cachaça e água mineral. Depois que foi implementado o Instituto Inhotim, a cidade está movimentadíssima. Então, assim, apostar em museu é uma gestão estratégica para o gestor. E o que nós queremos com o Grupo Orla daqui para frente é uma associação. Através dessa associação, sim, a gente teria um fundo, uma dotação orçamentária, para que a gente pudesse, inclusive, sanar alguns problemas de segurança de acervo. Através de segurança patrimonial, através de cuidado com o acervo, reserva técnicas, tudo isso nós conseguiríamos resolver de uma maneira mais coletiva. Beatriz, espero que vocês atinjam todos esses seus objetivos, que são os próximos passos aí, que eu sei que não é fácil, até porque a cultura não é uma prioridade no nosso país, lamentavelmente. Exatamente. Né? Tanto é que vocês estão há décadas esperando por isso, mas espero que realmente daqui para frente a coisa se agilize mais. Agradecer aqui a Beatriz Massoneto, Eu que agradeço. do Coletivo Orla Cultural. Muito obrigado, viu, Beatriz? Eu que Uma boa agradeço. noite para você. Boa noite.